2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que esbofeteasse, a fim de não me exaltar. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, Jesus? Da realidade do apóstolo Paulo, dos motivos, obviamente, em que ele estava inserido quando essa experiência aconteceu, mas vamos direcionar, irmãos, para esse apontamento da resposta do Senhor a ele, quando diz a ele: a minha graça te basta. O que o Senhor quis comunicar a esse homem? Muita coisa que eu vou falar hoje aqui, vocês vão perceber que em alguns outros cultos já foi dito isso aqui de púlpito. E eu tenho para mim que o Senhor está tentando, obviamente, chegar aqui, em corações que não se abriram, né, para esse Jesus, e que ainda se encontram ali, posicionados em certas realidades de resistência. Eu sei que isso é pessoal, eu sei que isso é íntimo, mas você tem que me respeitar, porque eu estou aqui na frente para te comunicar uma coisa que ele me pediu. Então, não pense dentro de você que eu estou querendo insistir com você. Não, não estou. Mas identificando algo aqui, e entre as pessoas que frequentam esse ministério, como aqueles que também estão pela internet. Talvez você não tenha nem condições de ler direito o teu coração e saber, na verdade, o que está dentro de você. Mas Jesus ajuda. Ele dá graça. É só pedir. Se isso não está tão claro para você, ele faz ficar claro. A questão é que a gente não pode ficar insistindo, né, numa fé que não é legítima. Como disse o meu Senhor, é sacrifício de tolo. Você acredita, mas acreditar não basta. Deus precisa confirmar. Você acha que acreditar basta? Não foi esse evangelho que Jesus pregou. Então há uma compreensão, melhor dizendo, há uma verdade e uma compreensão da verdade que Jesus pregou, que nós temos que atingir, né, não só no que diz respeito ao conhecimento, mas também a aceitação. E eu entendo da seguinte maneira: muitos aqui são de berço tradicional, vieram de religiões, de inspirações, de influências, e ainda estão debaixo de influências. E na medida em que a gente avança para o conhecimento aqui de certos detalhes do que diz respeito à fé canônica, vocês querendo manter emoldurado dentro de vocês esses pensamentos, esses valores, essas ideias, essas opiniões, vocês comprometem o processo de Cristo na tua restauração. Que diremos que você não está aqui em condição, como eu, de impor nada, mas de entender o que ele fez. Nem você nem eu estamos em condição aqui de opinar, de expressar razão e opinião. Porque salvação é um decreto. E começa daí. Você está sentado aí, você tem que entender o que ele fez. E o que isso relaciona com você. Depois você chega numa conclusão que você quer fazer da tua vida, o que você vai decidir, porque a gente sabe que no fundo, é o que vai acontecer. Alguns ficam, outros vão. Então eu entendo que muita coisa que o Senhor me pediu para trabalhar hoje aqui e tratar sobre o tema, atinge essa realidade de pessoas que estão resistindo aqui, de serem purificadas totalmente, né? Destas realidades vividas, experimentadas na tal filosofia religiosa. E aqui o ponto da questão, quando o Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta, ali o Senhor está deixando claro aquele homem que graça ali, graça é misericórdia, tá? Graça e misericórdia de Deus em Cristo. A graça ali é um decreto. Ela não é um resultado prático do que diz respeito à religião ou moral. Diríamos que a graça ali de Cristo para aquele homem não
estava apoiada em experiências vividas. Estava fundamentada em um decreto. Pô, pastor, mas que diferença que isso tem? Olha, não importa o que você vai ser depois. Importa que ele seja confirmado. Não é isso que eu venho dizendo para vocês? Deixa de ser estúpido, deixa de ser ignorante. Não importa o que você vai fazer depois. O que você vai ser depois é uma consequência. E na fé, inevitável. Mas graça, misericórdia implica que ele seja confirmado. Porque ele é um decreto, não é algo que você vai conseguir por medidas, por parcelas. Ou você recebeu, ou você não recebeu. Porque não creu. Se nós entendemos assim, alguns de vocês vão valorizar mais, né, a questão de que Cristo será confirmado na tua vida, na tua aceitação, na tua sujeição, ao invés disso, de se preocupar em se valorizar e se exaltar por experiências vividas, e não importa se na moral ou isso, na religiosidade. Não está no mérito se você é bom ou não. Não está no mérito se você está sofrendo ou não. Não está no mérito se você está numa condição necessitada ou isso, sublime, no melhor dia, no melhor momento. Não. Importa primeiramente, por isso premissa, que ele seja confirmado. Que ele esteja presente. Naquilo que estamos intencionalmente comprometidos a viver. Existe essa confirmação em você ou não? Não pode sair de você. Não pode sair de mim essa resposta. É decreto. Então esse aqui recebeu a resposta. E o que o Senhor deixou claro para ele? Que ele ficasse debaixo do decreto. E que aquelas experiências que ele estava vivendo ali, nesse caso de dificuldade, ou até mesmo de exaltação, que ele valorizasse isso, a presença do Senhor, e não isso, se exaltasse pelas curas que fazia, ou isso, pelas perseguições que vivia em resultado da fé. Seja uma coisa ou outra. Paulo diz, então eu prefiro que ele me complete do que isso, arrancar daquelas coisas um motivo para me valorizar. Ponto. Não vou arrancar daquilo, não vou tirar daquilo nenhum tipo de proveito da qual eu possa dizer, sou um servo de Deus ou Deus está na minha vida. Vou para o céu. Não. Vou me contentar e me realizar somente pelo fato dele existir. E isso tem que preencher todas as coisas. Por isso é uma essência. Não é um momento. Não é um momento. Você está pelo momento, você é ignorante. Você está pelo momento, você é religioso. Nós não estamos pelo momento. Nós não estamos dentro de uma busca por experiências vividas. Isso é filosofia. Filosofia entende, olha, tira da experiência o que você viveu e vai ouvir também de outros a mesma coisa. Colhe o que é melhor e que mais te agrada e receba isso para você. Isso pensa a filosofia. É da experiência que sai a virtude. Aqui, não importa o que você é, o que você vive, o que você faz, importa o que ele fez. Importa isso, que ele exista. E isso é princípio. Eu começo pelo primeiro ponto, Efésios 2, verso 4 ao 9. Que quando a gente fala da graça de Deus, da misericórdia de Deus, sendo Cristo mediador, tá? A graça ali em Cristo, a graça de Deus em Cristo para nós, ela é um ato supremo, soberano. Nós vamos ler o texto aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque de graça pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça, como um termo bíblico, se traduz assim,
como está nesse texto aí. Um ato soberano e supremo direto de Deus que beneficia, que é benevolente, para com aquele que está condenado. Dá assistência para aquele que está condenado. Alguns acham que para aquele que necessita. Não. Para aquele que está condenado. Por isso, redenção. Necessidade todo mundo tem. Mas reconhecer pecados são poucos. Então, a graça no Evangelho de Cristo representa ser algo que Deus fez ali, pelo Filho dele, que nos comunica um benefício, mas numa posição em que estamos de condenação merecível, que é o que eu venho dizendo a vocês aqui. Então, como que a história de Jesus começa com a minha e com a tua história? Ele trouxe e cumpriu algo que nós não temos capacidade de realizar e fazer para Deus e merecer salvação. Simples assim. É um favor imerecível, que nos representa e nos substitui em qualquer questão de justiça. Então é a posição do condenado que Cristo favorece, e não a posição daquele que acha que tem o mérito. Por isso ele representa e substitui, porque está aqui entre nós, acima de nós, em nível elevado, e Deus falando conosco por meio dele e da sua existência. Então, sem a graça de Deus, como disse Paulo, né? Nós seríamos consumidos. Nós seríamos destruídos. E nenhum de nós aqui conseguiríamos alcançar algum tipo de livramento. E lembra que quando eu falo graça, eu não falo de uma bênção, né? A graça de Deus, ela é absoluta, ou seja, ela se estende, né, para vários lados do homem e da sua realidade, mas em compensação, o objetivo final de tudo que a graça de Deus em Cristo vai aplicar em nós, o objetivo final é livrar ele de uma condenação. Como disse o meu Senhor lá aos discípulos, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida, e não porque os demônios se submetem à vossa oração. Então é necessário, é importante que a tradução desse termo seja resgatada por você. Porque a graça aqui tem uma identidade. Como eu disse para os irmãos, identidade porque não é um momento. Não é uma experiência que você está vivendo. É algo que Deus fez por você e por mim que nós temos que valorizar e trabalhar. É diferente. Deus vai ter graça e misericórdia da minha vida. Correto, está certíssimo. Mas não para atender o que você quer. Mas para fazer você e eu obedecer às suas reivindicações. É diferente. Deus permitiu o filho ser assassinado pela corrupção nesse mundo, mas não vai ficar atrás de um balcão para ficar servindo gente que quer bênção aqui. Você tem que entender e compreender o chamado de Cristo na tua vida e, inclusive, reagir. Reagir. Conforme as expectativas dele. E a gente sabe que é uma correção que eu estou falando aqui. Você pode entender que a graça de Deus ali é um abraço de Deus para você. Ou isso, é uma concessão, uma liberação de alguma coisa que você está precisando naquela hora. Não, é um comunicado. Fala, comunicado. É um comunicado, meu amigo. Não é uma graça recebida. Eu digo de um atendimento espiritual. Não que Deus não possa fazer isso, Ele pode, mas não é a essência. A essência é isso, Deus tem algo a te dizer, te falar, que Ele fez. E quando você souber, valorize. Então esse ato soberano deixa claro o quê? Que este ato representa Ele, porque Ele é o autor. E está sustentado por Ele tudo que a graça comunica. Que a sua misericórdia prega sobre si mesmo.